Vasco terá 2 desfalques importantes no Maranhão, mas também tem 4 novidades e tem 2 jogadores voltando aos relacionados. A gente vai falar sobre isso, vamos falar também porque o Vasco tem que ficar de olho em um atacante lá do Sampaio Corrêa, que o cara tá fazendo gol por brincadeira. E outras informações sobre esse jogo você vai ter a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta vai ter muita informação do Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentário. Estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso Comentário Vascaíno, que é lugar de análise, informação, opinião. E eu sou o Léo, que apresento aqui todas essas informações para vocês. Olha, vamos falar de Vasco e Sampaio Corrêa. O Vasco divulgou os relacionados. Só para deixar um recado para a galera do Maranhão. A informação dada em primeira mão pelo Wellington Campos. A Infraero proibiu que o Vasco passe pelo saguão do aeroporto do Maranhão. O Vasco descerá e na pista mesmo o Vasco vai entrar no ônibus, porque teve muito tumulto no ano passado quando o Vasco foi para o Maranhão, esse ano também. Então, para evitar esses transtornos, para evitar também alguma aglomeração, a Infraero deu essa condição ao Vasco. O Vasco não passará pelo saguão aí do aeroporto no Maranhão. Para falar de Vasco da Gama e Sampaio Corrêa, a gente vai falar aí também daqui a pouco sobre um atacante que tem que ficar de olho. Para o Vasco também, porque é um jogador muito importante para um jogador novo ainda, 24 anos, Gabriel Póveda. É um jogador aí, o atacante do Sampaio Corrêa. E o Vasco tem que ficar de olho nesse rapaz. Já são 16 jogos e 8 gols. Um faro de gol muito bom. O cara tá... sabe, ali na grande área é a dele. É um cara que gosta muito de desmarque, sabe finalizar e é o grande destaque da equipe do Sampaio Corrêa, camisa 9, Gabriel Póveda. Muita gente fala aí do Pimentinha, mas tem que ficar de olho nesse jogador, que é um jogador muito interessante. A equipe do Sampaio Corrêa que busca manter a invencibilidade dentro do Castelão. 15 mil pessoas são esperadas aí dentro do Castelão para esse jogo. Vasco e Sampaio Corrêa promete ser o maior público do ano lá no Castelão. E o Vasco já vai viajar, né, nessa madrugada, já divulgou a sua lista de relacionados, tá passando aí na sua tela e a gente vai ter 2 desfalques importantes para esse jogo. Primeiro desfalque, Carlitos Palacios. Carlitos Palacios está com a tendinopatia leve no tendão patelar do pé esquerdo. O jogador vai ficar de fora do jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa, não foi relacionado para esse jogo. Então, o Vasco terá o desfalque aí do jogador Carlos Palacios. Outro jogador que ficou de fora por problemas físicos é o atacante Getúlio. É isso mesmo, Getúlio sentiu aí dor na musculatura adutora, segundo o Vasco da Gama, e com isso ficou de fora da partida, não foi relacionado para o Maranhão, fica aí no CT do Vasco da Gama fazendo trabalhos para uma recuperação. São 2 desfalques importantes para o Vasco, né? Até porque o Carlos Palacios tem entrado bem quando entra no segundo tempo, é o substituto natural do Nenê, e com isso o Vasco fica sem ter um substituto, né, no banco de reservas, até porque o Bruno Nazário já saiu. O Vasco vai ter que se virar aí, ou o Nenê jogar o tempo todo para poder ter essa situação aí de um possível desfalque, até porque é um campo meio duro, né? Por isso mesmo o Vasco tirou esses 2 jogadores, porque é um campo que pode prejudicar como a gente pode dizer, a performance desses 2 jogadores. Olha, e o Vasco vai ter novidades, vai ter a volta do Nenê. Eu já dei um spoiler aí, né? Falei agora há pouco. Nenê tá de volta aos relacionados. Gabriel Dias também tá de volta aos relacionados. E 2 garotos foram relacionados pela primeira vez. Participação especial aí que a gente vai dizer, né? Vamos dar uma ênfase especial ao jogador Egnaldo, que é um jogador que veio do Maranhão, vai ser relacionado pela primeira vez e tem a chance de entrar. Ele é o único, né? Camisa 9 no banco, até porque Getúlio não tá, Zé Santos tá fora, então Egnaldo terá a chance de poder estrear no seu estádio, jogando aí contra a equipe do Sampaio Corrêa. Marlon Gomes também foi relacionado pelo Vasco da Gama para enfrentar a equipe do Sampaio Corrêa. O Vasco que tem ainda uma indefinição, mas é muito provável que o Raul seja o goleiro titular
contra a equipe do Sampaio Corrêa. Provavelmente Léo Matos deve permanecer na lateral, apesar da volta do Gabriel Dias, e Nenê deve ser titular, até porque o Palácios não está. O Vasco que busca chegar aos 37 pontos, o Vasco já sabe que não sairá do G4 neste turno, né? O Vasco deve terminar o primeiro turno no G4, o Vasco tem 7 pontos de diferença aí, 9 pontos de diferença. O Vasco busca aí ter uma das melhores campanhas aí junto com o Cruzeiro nessa virada de turno. Faltam 2 jogos para o turno acabar, é um jogo importante. Para esse jogo, a gente vai ter a arbitragem de Diego Pombo Lopes, árbitro baiano, aquele árbitro mesmo que passou pela Fazenda, vocês vão lembrar dele, aquele árbitro é meio enroladinho, eu não gosto muito dele não, falo porque eu já assisti, já tive a oportunidade de assistir o Diego Pombo Lopes em estádio, é meio enrolado, viu? Gosta de tomar uma decisão aí confusa, enfim, às vezes ele parece que não entra concentrado para o jogo. Deve ser o árbitro desse jogo, Vasco e Sampaio Corrêa. Sobre a situação da transmissão, a transmissão será por meio do Premier FC exclusivo. Esse jogo é às 4h30 deste sábado e o Vasco vai buscar aí vencer a equipe do Sampaio Corrêa, já que o Vasco já tem algum tempo que não vence lá no Maranhão, né? No último jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa perdeu, né? Aquele jogo fatídico que o Diniz, com 1 a mais, conseguiu aí tomar aquele gol. O Vasco jogou tirou o zagueiro, botou o atacante, o Vasco acabou tomando gol, perdendo aquele jogo que poderia ter sido importante na arrancada para a subida para a Série A. E nesse ano já jogou lá o clássico contra o Botafogo e acabou perdendo por 1-0 também. Então o Vasco busca aí vencer depois de algum tempo lá no Maranhão. Como eu já falei, promete casa cheia para esse jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa. Rapidinhas para falar para vocês que os executivos da 777 Partners devem estar no Brasil na próxima semana. Importantíssimo, porque o parecer da comitiva deve sair nos próximos dias. Se não saiu aí enquanto a gente está gravando esse vídeo, aí você fica prestando atenção na nossa comunidade, que você vai ter todas as informações, mas a galera aí da 77 Partners deve vir ao Brasil. Não está confirmado ainda, mas pode ser que Juan Arciniegas seja o grande bambambam aí da 77 que venha para esse encontro que deve haver aí com os beneméritos e também para cumprir uma agenda, né, de aproximação da 77 não só com os sócios beneméritos, com sócios também estatutários, com a torcida do Vasco e também com a mídia. Deve acontecer aí essa situação da 77 Partners. Então, é isso, trouxemos todas as informações que você precisava saber sobre o Vasco. Lembrando que a gente tem live 2h30 da tarde, estamos ao vivo neste sábado. Depois do jogo, estaremos ao vivo também com pré e pós-jogo. Então, eu espero todos vocês. Para quem ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, hein? Dá uma moral pra gente, estamos chegando a 6.000, graças a vocês. E para você que é do canal, vem pra nossa resenha, se torna membro aí, R$5 você pode tornar membro do nosso canal, Comenta Léo Vascaíno. Então é isso, aquele abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!